Boa tarde, gente. Bom mesmo, vamos lá, Capital Povo Trabalhador, mais uma vez, a terceira vez no ar hoje. Eu preciso explicar aqui por que é a terceira vez. Eu tentei fazer uma live com o sociólogo Eduardo, eu me atrapalhei todo aqui na tecnologia super complicada do YouTube. Eu mutei, depois eu fiz a imagem dele desaparecer, eu tentei consertar essas duas coisas e eu mesmo desapareci da live. Eu fiz uma segunda live que está em download, que eu resolvi manter ao vivo, e ela demora aí pelo menos 24 horas para entrar no ar. E eu estava com muita vontade de falar, de me dirigir a vocês, aos colegas que ainda restaram, ao pessoal que ainda consegue ter paciência para me assistir aqui, sobre a questão das eleições, essas eleições que vão ocorrer em outubro. Não de um ponto de vista meramente ideológico, nem do ponto de vista analítico e jornalístico, sobre projeções de quem tem mais chances de ganhar, ou dos programas de governo que, na verdade, estão ocultos, né? A gente não sabe exatamente qual que é o programa do Lula, nem do Flávio Bolsonaro. Do Lula a gente não sabia da primeira eleição, né? Mas eu fiz um pequeno preâmbulo, que depois eu assisti, que eu achei interessante, mesmo dentro das minhas limitações, que a ideia de fazer essa live com o Eduardo é um cara muito qualificado, capaz de fazer análises muito bem estruturadas sobre a conjuntura. Mas eu fiz um preâmbulo desde a década de 80 que envolve o crescimento do PT e das forças sociais que se moveram a partir de então. Então eu começo um pouquinho antes da década de 80, quando o Brasil tinha um crescimento intenso para os nossos padrões, a partir de financiamento externo de empréstimos em dólares a juros baixos, que vinha acontecendo desde Bretton Woods e foi atingindo a América Latina ao longo do tempo. A lógica dos Estados Unidos é que se eles quisessem ter a hegemonia do dólar, o dólar tinha que circular. Tanto é que eles fizeram déficit em balança comercial para que isso acontecesse. E fizeram empréstimos, financiaram o desenvolvimento de muitos países, principalmente na América Latina, e vou falar especificamente sobre Brasil, Argentina e México, a partir desses financiamentos. E o Brasil inicia no final da década de 70, ou se posiciona no final da década de 70, no início da década de 80, com o PIB, que era maior, por exemplo, que da Coreia do Sul. Da China nem se falar, era maior que a da China. Então, era um país que tinha uma capacidade produtiva com uma certa complexidade, que investia pesadamente na indústria de base, principalmente na indústria aeronáutica, coisa que ficou, até hoje está aqui, o que restou, né, desse período. Tinha uma legislação trabalhista que foi herdada do getulismo, modificada pela ditadura, é verdade, que substituiu o conceito de estabilidade de emprego pelo FGTS, mas ainda assim era uma segurança para o trabalhador, uma espécie de colchão para o trabalhador. Só que no final da década de 70, os Estados Unidos viviam uma crise típica de acumulação de capital, né? Se você for considerar os ciclos de acumulação sistêmica que foram descritos pelo Giovanni Arrighi num livro chamado O Longo Século XX, que eu recomendo a todos, né? O grau de expansão material dos Estados Unidos e, por consequência, da Europa, chegou a um esgotamento e eles entraram num período de estagflação. E, para piorar, o dólar começou a se desvalorizar, principalmente em relação à moeda alemã e à moeda japonesa. O que faz os Estados Unidos para sair
estagflação. Ela liga o aspirador de pó. Ele tinha inundado o mundo de dólares para que o mundo usasse o dólar e financiasse a sua própria economia através de um movimento de expropriação, expoliação, se não ideológico, às vezes mesmo à força, né, através da violência, como nós vimos tantas vezes. Ele faz um movimento contrário, ele faz um choque, chamado choque de juros de Paul Volcker, que era o presidente do Fed, que aumenta a taxa de juros básicas do Federal Reserve em mais de 30%. O impacto disso foi gigantesco nos empréstimos que Brasil, Argentina, México e outros países da América do Sul fizeram. Esses países, ou seja, nós literalmente quebramos. E nós entramos numa época que foi chamada de a década perdida, que foram os anos 80. Eu não considero assim. Economicamente foi muito ruim, foi a época da hiperinflação, enfim. Mas foi uma época de muita efervescência política e social. O PT foi fundado logo no início dos anos 80, se não me engano, 82. Lula se projeta como um líder sindical de grandíssima importância, né? Mas, para além dele, havia outros movimentos sociais que se organizavam, muitos se aglutinaram em torno do PT, como as comunidades eclesiais de base, os movimentos como as Mães da Caristia, né? As comunidades de bairro, as associações de bairro, os sindicatos, que vão depois, posteriormente, se fundir na CUT. Então, isso tudo pressionava uma burguesia que já estava pressionada, pressionada pela hiperinflação e vendo a sua taxa de lucro diminuir ao longo da década. Algo precisava ser feito. É óbvio que o FMI entra nessa história impondo o que foi chamado de o novo consenso macroeconômico, que consistia basicamente em metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante. Associada a isso, a ideia do livre comércio, ou seja, a quebra das barreiras tarifárias e a introdução do Brasil, do México e da Argentina na lógica da nova divisão de trabalho ou das novas cadeias internacionais de valor. Baseado num conceito que é muito vagabundo, chamado de vantagem comparativa. Você vai ouvir muitos liberais falarem sobre isso, né? Se a gente é um pasto, a gente vai plantar boi e exportar carne e soja. Se tem minério, é isso que a gente vai fazer. Esquece a indústria. Nós temos essa vantagem comparativa. Uma grande bobagem. O bem-estar do povo está associado à sua evolução, à evolução da sua capacidade produtiva. Todo marxista sabe disso. Se você é marxista, você sabe disso. Isso só vai acontecer na década de 90. O PT, nessa época, e até a eleição de 89, tinha nas suas bases grupos socialistas e até mesmo grupos revolucionários. Mas depois da derrota de 89, e já em 94, uma tentativa do Lula de fazer uma chapa com Tasso Gereissati, já se via um movimento do PT mais à direita. Muito embora o discurso que tinha passado de revolucionário socialista para anti-neoliberal, o próprio Lula já admitia fazer uma chapa com alguém, formar uma chapa com alguém claramente neoliberal. Mas o vencedor aí foi Fernando Henrique, o considerado pai do Plano Real. Ele não é o pai do Plano Real, coisa alguma, mas ele foi o articulador principal. Fernando Henrique introduz essas reformas, faz o tal do tripé macroeconômico,
superávit fiscal, meta de inflação, câmbio flutuante. Nossa indústria vai pelo ralo e com a industrialização, nossos melhores salários vão pelo ralo. A nossa economia se reprimariza, ele começa a dar isenção para o agronegócio, ele começa a financiar o agronegócio e libera o fluxo de capitais. Implementa um programa de privatizações que desmonta todo o arcabouço que nós tínhamos de proteção social e os bancos também. Então a gente ficou sem a saúde e educação de qualidade e a capacidade de investir nelas. Primeiro, tinha a lei naquela época era a lei de responsabilidade fiscal, sempre almejando o superávit fiscal. No final, isso tudo é errado, porque como eu conheço das políticas neoliberais, eu não conheço nenhuma que tenha dado certo. E Lula, em 2002, é dado como o candidato que com certeza seria eleito. Essa é a verdade. Mas, para isso, ele fez um compromisso com a burguesia, principalmente com a burguesia financeira. Ele faz a chamada Carta aos Brasileiros, que na verdade é uma carta aos banqueiros, em que ele se comprometia em não mexer no arcabouço neoliberal. Arcabouço aí usado aí como uma brincadeira, fazendo referência ao arcabouço fiscal. Então, o arcabouço neoliberal e o arcabouço fiscal. E ele faz isso. O primeiro-ministro da Fazenda de Lula foi Antônio Palocci, que manteve a taxa de juros em 30%. Nós estamos reclamando de 14%, Palocci deixou 30%, depois que ele caiu. Mas o Brasil foi beneficiado nessa época pelo chamado boom das commodities. Enquanto o mundo crescia no máximo 3%, a China estava crescendo 10%, 12%. E necessitava das commodities que o Brasil tinha. Isso fez um superávit de balança comercial que permitiu para que o governo do presidente Lula fizesse não chega a ser uma distribuição de renda, porque na verdade os banqueiros ganharam muito, ele mesmo admitiu. Então não houve distribuição, não houve concentração de renda, mas houve uma transferência direta de renda do Estado para o trabalhador. E isso aconteceu principalmente no Lula 2, associado a outras políticas, como a política de cotas raciais e tal. Ele conseguiu aumentar a renda do trabalhador, mesmo que à custa de muita desigualdade, e aumentar acesso à universidade e tal. Isso é inegável, Mas é inegável também que ele não mexeu em 1 milímetro das políticas que Fernando Henrique fez, ou seja, ele herdou todas as políticas e manteve. A única coisa que ele fez foi fazer uma transferência direta de renda. E uma outra política que ele fez, que foi muito interessante, foi o do aumento do salário mínimo. Essa sim teve uma repercussão bastante importante. Mas ela foi problemática, porque ela gerou uma pressão inflacionária, na medida em que você coloca mais dinheiro para circular no país e não produz. Então, esse dinheiro não tem o que comprar, a não ser o que você importa. E isso depende do câmbio. E o câmbio flutua. E gerou pressões inflacionárias, mas foram controladas. O Brasil não entrou numa espiral de inflação, como diz a direita. Sim, sinceramente, gente, o que a direita diz não se escreve, tá? Não se escreve. Mas essa era a verdade, assim. O que foi herdado de Fernando Henrique, Lula não mudou uma vírgula. Mas saiu como presidente
com maior aprovação da história. Ele teve uma aprovação maior que a de Getúlio, talvez. Eu não sei comparar, mas... E eu não estou comparando Getúlio com Lula, não, tá? São épocas históricas diferentes e são figuras históricas diferentes. E vem Dilma já entra sofrendo as consequências da crise do subprime, já discutimos aqui no canal, mas passa num crescimento que chegou a 7% no governo Lula, 2%, 3%, ou seja, entra na média mundial de crescimento. Isso vai gerando um mal-estar, porque havia uma vinculação, um aumento do salário mínimo, com o aumento de todos os salários, mas isso começava a pressionar a taxa de lucro das empresas, e aí esses aumentos passam a não acontecer. Há uma pressão inflacionária, pequena, mas há, e há um descontentamento. Tudo isso explode em 2013, nas jornadas de junho. Eu participei um pouco disso daí, que na verdade não era um movimento da direita, como os lulistas costumam falar, era um movimento de esquerda, começa com o movimento Passo Livre, mas vai mais. O final, o slogan era: hospitais e escolas padrão FIFA, é o que nós queremos, vocês podem fazer mais. Vocês podem fazer mais, vocês podem quebrar essa lógica neoliberal, fazer o Estado investir e melhorar a vida do trabalhador. Isso é reprimido no país inteiro, com uma atenção particular para São Paulo. O prefeito daquela época faz, junto com o governador, faz uma dura repressão desse movimento, que na época era chamado Movimento Passo Livre. Vocês querem saber quem era o prefeito, quem era o governador? O prefeito era o Fernando Haddad e o governador era o Geraldo Alckmin. Mas dura repressão, duríssima repressão. É claro que, aproveitando esse descontentamento, esse desalento dos trabalhadores, a extrema-direita começa a crescer. Mas ela não foi alimentada pelos movimentos de junho, foi alimentada pela política neoliberal praticada pelos governos do PT. Em 2014, a Dilma faz uma campanha que é a mais à esquerda do PT, Dilma Coração Valente, ganha, apertado, nem tanto, mas ganha lá no final, uma virada até emocionante e tal. E chega em 2015, ela aplica uma medida de austeridade, perde a base social e cai. E, enfim, o resto nós discutiremos